Olá, obrigado pelo convite da MB. Acho que é importante. Tem médicos, alunos, quem é médico residente? Aluno em faculdade? Legal. Então, dou uma mesclada no que precisar aí. Assim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço é uma sociedade nova. A MB também praticamente é um pouco mais velha, mas nós somos médicos associativos. O que é isso? É você participar de uma associação para você poder crescer na medicina como um todo. A medicina sempre vai ser marginalizada em alguns momentos, né? Isso independe de situações políticas. Todos os políticos com certeza não gostam da gente. O primeiro político que expressou verbalmente foi Mário Covas, que falou que médico é igual sal, anda de branco e tem aos montes. Então, se vocês não sabem, essa foi a primeira frase. Por causa disso, na nossa Constituição, quase que nós íamos trabalhar como presos. Ia ser mais fácil do que isso. Mas mudou, mas não mudou muito. Então, acho que hoje, se não tiver uma MB nos protegendo e vocês serem filiados à MB, ficará difícil cada vez mais o exercício da profissão. Eu estou tendo particular da minha sociedade, eu estou revisitando todos os serviços formadores de cirurgia de cabeça e pescoço. Eu estou vendo um Brasil muito grande, um Brasil com grandes cirurgiões de cabeça e pescoço nos extremos, norte e sul desse país. Então, eu acho que a medicina é excelente, quando nós falamos, ela é excelente, porque o que os colegas fazem com o mínimo de recurso é que isso é destinado à medicina, e temos que estar aqui junto na MB para nos apoiar e mudar o dos 150 bilhões de reais que o Brasil dota para a saúde. Ele gasta 50 bilhões em parte administrativa. Isso é um absurdo, é uma empresa falida, né? Quando você gasta um terço do seu orçamento em despesa administrativa, você tem que gastar no máximo 10%, senão meu pai tem falido a empresa dele há muito tempo atrás, né? Então, agradeço de estar aqui, desculpa esse meu cunho político, mas eu estou viajando muito e vendo as diferenças e cada vez mais me inteirando que é importante estar numa associação médica. Eu vou falar rápido, é um caso, é quase que uma continuação do Felipe. O Felipe é um dos responsáveis pelo departamento de tireoide da Sociedade Brasileira, por isso que ele está aqui, né, na hora que nós convidamos também. O mais interessante é que o nódulo de tireoide, o que mais foca, todo mundo vai falar, né, é a doença maligna. Mas o que nós temos também, tem a doença benigna, mas eu vou focar na maligna, porque o Felipe focou já numa parte, fazia o diagnóstico, e eu vou passar um caso que nem tudo é bonanza. Às vezes nós temos o caso que é mais difícil, mas vocês vão ver quando mesmo difícil um caso de tireoide, de câncer de tireoide, é muito melhor que os outros cânceres que eu enxugo gelo há 40 anos. Acho que não, todos operam iguais. Hoje o que eu posso falar, visitando todos os outros serviços, no Brasil de cabeça e pescoço nós estamos bem. Outro câncer, que é o câncer de língua, o detalhe é o tempo que ele demora. Isso mata o doente, coitado. Bom, essa paciente é uma paciente minha, esposa de um colega médico, né? Vai começar aí já a história, né? Presta atenção, o marido dela é médico, hein? Então, ela tinha 34 anos na época, ela foi fazer uma ressonância por uma cervical braquialgia, foi fazer a ressonância, na ressonância, achou uma ressonância que tinha um nódulo de tireoide de 1,5 centímetro. Lógico, o colega é médico, o nódulo, não pensou duas vezes, poderia funcionar, poderia não funcionar, vou fazer o quê? Ele não teve dúvida, é gastrocirurgião, mandou ele dar uma punção, fez a punção, veio o carcinoma papilífero. Quando chegou com o carcinoma papilífero, ela apareceu para o Marco Aurélio. Quando chegou no Marco Aurélio, a TSH estava normal. Por que o TSH, eu estou falando, está normal? Porque às vezes quando você tem um nódulo de tireoide, você tem um TSH acima de 3,5, pode levantar uma suspeita. Porque tem trabalhos, tanto nacionais como estrangeiros, que demonstram que TSH elevado acima de 3,5 pode estar relacionado ao câncer de tireoide. T4 livre normal, mas uma coisa chamou a atenção, ela tinha anticorpos positivos. Anticorpo positivo, ela tinha antitireoglobulina e antiperoxidase. E no ultrassom, diferente já daquilo, tinha uma diferença de 2 meses, tinha um nódulo à direita de 18 milímetros, mais linfonodos ausentes. Como o Felipe falou, o ultrassom é o exame suficiente para nós diagnosticarmos o nódulo de tireoide,
o bom ultrassonografista vê a presença de linfonodos em compartimento central e compartimento lateral é muito facilmente visualizado. Porque às vezes o nódulo do compartimento lateral parece o nódulo da tireoide, que ele tem microcalcificações, ele é arredondado, tem um componente cístico e se faz o diagnóstico. Ela veio, só falar um pouco da punção, que a punção, quando vem o diagnóstico de câncer, é fácil. Manda o Bethesda 5, 6, é tranquilo, é câncer, eu vou operar, quase que não tem dúvida. Exceto agora a moda, né, não para nós, mas talvez fora, é o micronódulo de tireoide, que você pode até observar. Mas o nosso problema é o Bethesda 13 e 4, que é uma dúvida, é uma indeterminado. E hoje está se usando muito do teste molecular. O teste molecular é excelente, menos no Brasil, porque ele é muito caro. Nos Estados Unidos ele custa $100 e aqui eu pago mais barato, R$5.000. Se fizer a observação que o Felipe falou, repetir um ultrassom, o que o Antônio também falou, você consegue... Nossa, agora vou ser preso. Aí você consegue ter... Você consegue... Eu falo assim, se eu tivesse convulsão, podia convulsionar, né? Então, assim, desculpa, abri o meado. Mas com o teste molecular, você consegue uma resposta. Mas quando você tem essa resposta, é uma dúvida de 40% no Bethesda 4. Essa dúvida eu soluciono, que eu falo que não é? Não, você continua com uma dúvida de 10% no final. Você pergunta, então é muito mais fácil perguntar para o doente, você quer fazer um teste molecular, que eu vou te gastar R$15.000, que é o melhor teste do Brasil, e que eu continuo com dúvida de 10%, eu vou para uma cirurgia que eu tiro a dúvida. A cirurgia tira a dúvida, e muitos doentes optam ou por acompanhar, que nem o Felipe falou, ou vão para operar, faço uma lobectomia e dou o diagnóstico definitivo e resolvo. Então o teste molecular é bom, nos Estados Unidos a $100, para nós a R$15.000 é de difícil conduta, principalmente no meu caso e do Felipe, do Toninho, que trabalhamos em serviços públicos. Então, quando é maligno, vem aquele Bethesda 6, não tem que ficar em dúvida, tem que operar, é câncer e vamos para a cirurgia. Num país como o nosso, ainda a cirurgia é o melhor tratamento. Vamos lá para... Qual seria a melhor forma de tratamento inicial? Tá bom, ele tem um nódulo de 1,5 centímetro, você teria que fazer uma cirurgia, como deu o Bethesda 6. E o que vocês fariam? Vamos votar? Tirar um pedaço, tirar tudo? Podiam botar uma baladinha para vocês, já que está tendo uma luz piscante, e uma balada na fundação. O que vocês acham? Vamos mudar aqui, né? Vamos mudar o ambiente, tá meio paradão. É que nós ficamos mais velhos, né? Vou fazer 60, aí você vai querer ouvir um BTS, não vai rolar, mas vamos botar aí não, agora é Luan Santana, né? Então... E aí, qual a resposta? Não precisa ser tão radical. O nódulo é grande, mas não precisa ser radical. A resposta, tireoidectomia total. Por quê? Os nódulos maiores que 1 centímetro até 4 centímetros, ainda tem serviços que fazem a lobectomia. Mas, em geral, que você vê na literatura, a melhor conduta é a tireoidectomia total. Você tira, além de você tirar o problema, você cria um marcador hormonal que é a tireoglobulina, tá? Que é o marcador da proteína que é produzida na tireoide, se torna um marcador para o resto da vida desse indivíduo. Se você tirou toda a tireoide, você não pode ter tireoglobulina. Então, quer dizer, 2 anos ainda pode ficar, mas ela tem que ter uma curva descendente. Se ela fica com uma curva ascendente, eu descubro que tem uma metástase. Ou é linfonodal, pulmonar ou hepática, que é mais comum. Então, tireoidectomia total é um bom procedimento. Tireoidectomia total, sendo feita em centros de volume que realiza mais de 25 tireoidectomias, não são muitas, por ano, é um centro com baixas complicações. E as complicações seriam uma paralisia de prega vocal por manipular o nervo recorrente, seria um hipoparatireoidismo quando você mexe nas paratireoides. Mas centros não precisa ser um centro de alta complexidade, e sim um centro que faça bastante tireoidectomia, vai diminuir muito essas complicações.
Como eu disse, também tem uma pergunta. Eu falei 1 centímetro, acima de 1 centímetro, fazer tireoidectomia total. Num nódulo abaixo de 1 centímetro, nós temos nossas dúvidas. E essas dúvidas nós tivemos um guidelines da American Thyroid Association de 2009 que começava a falar que poderia fazer uma tireoidectomia parcial e foi mais definida em 2015 no guidelines, foi definida no guidelines da ISBEM em 2013 e se mantém no guidelines da Associação Americana de Cirurgia Endocrinológica de 2020, no guidelines da ETA, não quer dizer nada, o grupo separatista básico, mas é o European Thyroid Association, tá? Porque às vezes você põe ETA lá e bate ela ali. A primeira vez que fui por ETA mesmo, só que eu esqueci e apareceu que estava fechado isso daí. Só para animar um pouco, senão minha aula é muito chata. Eu sou chato, então tem que melhorar. Então, em 2015... na recomendação, né, quando você tem citologia para câncer, você pode não operar também. Então, quando você opera, quando o tumor tem menos de 1 centímetro, tem que ser papilífero, tá? Não, o carcinoma medular, isso não é outro carcinoma, esse é a tireoidectomia total, apesar que tem japonês já fazendo hemitireoidectomia. E nesse carcinoma, quando você não indica a cirurgia, tem que ser um tumor restrito à tireoide, como o Felipe falou, não pode estar próxima à traqueia, não pode estar próxima à traqueia, não pode ter metástase, tem que estar longe da cápsula, tem que ter uma citologia agressiva. Aí citologia agressiva é difícil, eu dependo da biologia molecular, então tem um uso restrito no Brasil. E não pode ser de alto risco, como eu falei. Isso aí são biologia molecular, pode me dizer que quando isso é BRAF, ou RAS, ou TERT, são citologias agressivas, e essas citologias são obtidas através da marcação molecular. E a paciente também você pode, quando um gestante, eu não opero, eu espero terminar dar a luz e depois que ela deu a luz eu faço cirurgia, mas tem colega que opera no meio. Eu acho que não precisa operar, o carcinoma papilífero é um tumor que evolui de uma boa maneira. Ops. Aqui, pode-se não operar, né? Para não operar, então você não pode ter metástase à distância, né? No linfonodo, e não pode ser invadindo a cápsula, invadindo a musculatura pré-tireoidiana. Essa paciente particular, ela não tinha, era intracapsular, não tinha um linfonodo metastático, então eu optei por ela, mas o tamanho dela era maior que 1 centímetro, então eu optei pela cirurgia. Quando você tem uma invasão extratireoidiana, também mesmo que é pequeno, não é ideal observar. Esse doente já está em critério de cirurgia. Quando é um nódulo menor que 1 centímetro, nós podemos, se não tem linfonodo à distância, nós podemos fazer a opção que vocês colocaram, que é uma lobectomia, tá? Mas se você tiver uma metástase loco-regional, ou mesmo à distância no pulmão, você opta por uma tireoidectomia sempre total, ok? A tireoidectomia parcial é uma briga eterna. Eu participo dessa briga desde que eu fui ao primeiro evento da sociedade. E nessa briga, a briga eterna, tem um grupo do Rio de Janeiro que começou, só fazia parcial, o Memorial de Nova York só fazia parcial, e agora é uma conduta dotada de fazer parcial. Na era da biologia molecular, quiçá nós também vamos definir melhor que a gente vai fazer parcial total. Se você tiver um grupo que não tiver BRAF, RAS, TERT, provavelmente você pode fazer uma parcial. Nos outros, o ideal é fazer uma tireoidectomia total. Aí vai vir uma segunda dúvida se eu tenho que fazer esvaziamento ou não. A nossa conduta dentro do Hospital das Clínicas, tireoidectomia total, nós não usamos de regra lobectomia. Para nós mudarmos a nossa conduta, nós estamos fazendo um trabalho prospectivo. Eu apanho dos slides, fica tranquilo. Depois, não sei, a turma fala, ele opera robô, é melhor eu não operar com ele, né? Vamos lá.
Por que nós preferimos a tireoidectomia total nos casos de baixo risco? Porque tem muita multifocalidade. Às vezes você tira um lobo, no outro no ultrassom não tem nada, e depois de um período surge um novo nódulo. Trabalho realizado por nós há 20 anos atrás, em fazendo 6 cortes em cada lobo, e principalmente no lobo contralateral tumor, nós achamos já 40% de microtumores no lobo contralateral, que justifica, se eu faço esvaziamento naqueles doentes que têm propensão a dar metástase precoce no carcinoma de boca, porque eu não vou fazer uma tireoidectomia total. Indivíduos homens, do sexo masculino, 45 anos, nódulos bilaterais, história de radiação prévia, são as condutas que nós fazemos. Então, nós temos toda essa... isso também é apoiado pela ATA, pela SBEM em 2013. Quando fazer esvaziamento ou não, o esvaziamento, nós só fazemos esvaziamento terapêuticos, tem que ter uma lesão metastática em compartimento central ou lateral, né? Compartimento central são os linfonodos paratraqueais, e o lateral são aqueles linfonodos júgulo-carotídeo, submandibular e de fossa supraclavicular. Se você tiver um linfonodo do compartimento lateral, que você confirma que é metastático, mesmo não se tendo nenhum linfonodo em compartimento central, você faz esvaziamento do compartimento ipsilateral e o tratamento é a tireoidectomia total. Então, dei uma resumida aqui, quando fazemos, só fazemos se tiver uma lesão positiva de linfonodo, nós fazemos esvaziamento. A doente foi feita uma tireoidectomia total, né? Vocês veem um lobo grande, né, do lado direito. O tumor tinha passado de 2 centímetros para 3,5 centímetros. Aqui, o nervo dela preservado, né, bilateralmente, né? Você vê o nervo do lado direito, ele tem uma característica que ele entra em diagonal para a laringe, e o nervo do lado esquerdo, ele vai paralelo à traqueia. Por que isso é importante? Se ela tiver um linfonodo, quando tem linfonodo paratraqueal, os linfonodos paratraqueais, eles ficam entre o nervo e a traqueia, e entre o nervo e a carótida, diferente do lado esquerdo, que é só entre a traqueia e nervo e a carótida, que é muito mais fácil fazer o esvaziamento central do lado esquerdo. Vamos lá. E agora, quando eu opero um doente, o que eu tenho que fazer? Eu tirei a tireoide, causei um hipotireoidismo. Eu brinco para a indústria da levotiroxina, que são a Sanofi da vida, a Abbott, Merck, a Axé, que eu causo hipotireoidismo. Eu sou o maior causador de hipotireoidismo. Como eu causo hipotireoidismo, esse doente tem um câncer. Se o doente tem um câncer, quem é um dos estimuladores do câncer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inibir o TSH. Então, como que eu inibo esse TSH? Como eu introduzo a levotiroxina para inibir esse TSH? Vamos lá, vamos ver a resposta? Pensem, hein? Eu tenho que inibir. $10% que acertou. A gente entra com uma dose alta. A função é baixar o TSH a 0. Então, nesse momento, a gente, quando fala suprimir o TSH até abaixo de 0, ele falou que vai deixar um pouquinho de tempo para mim. Não? E aí está acabando, eu vou cortar aqui. Então, você tem que suprimir. Então, se você tem um câncer de tireoide, você tem que dar uma suprimida nesse TSH, e você começa com 2 microgramas por quilograma de peso. Então, um doente de 50 quilos, 100 microgramas, um doente de 200 quilos, aí eu penso, eu não vou dar toda essa dose, eu começo com uma dose pelo menos 150 microgramas. Mas o objeto é, nas primeiras 24 horas, introduzir. Na forma de acompanhamento desse doente, após 60 dias, nós começamos a pensar em fazer uma avaliação desse doente, como ele evoluiu no pós-operatório, se ele é um doente de alto risco, baixo risco de ter recidiva ou risco intermediário. Quando é do sexo masculino, ele já cai no risco intermediário de ter a recidiva. Essa estratificação de risco foi feita pelo Memorial de Nova York, tá? E só para vocês entenderem, o TNM, que é a comunicação como é o câncer, ela te dá o tamanho, se tem linfonodo ou não, e calcula a mortalidade do indivíduo. A classificação de risco é a chance de recidiva. E a chance de recidiva desses doentes
E ela está não tanto pelo TNM, mas sim pelas características que nós encontramos nesse indivíduo. Então, se o do indivíduo tem uma lesão menor que 4 centímetros, não tem linfonodo metastático, ele continua sendo um indivíduo de baixo risco. Quando você tem um indivíduo de baixo risco, você tem a tendência a não fazer a dose de iodo, mas de radioativo para tratar, mas você faria pelo menos um mapeamento. E o mapeamento vai ver a captação daquele indivíduo e ver se você tem que ter uma captação até 10%. Na loja tireoidiana, você faz um tratamento com radiodo. Risco intermediário é uma dúvida maior se você faz ou não. Hoje tem uma dose até menor de 30 miliquirris e doente de alto risco, quando tem linfonodo metastático, invasão extratireoidiana importante, indivíduos mais idosos, nós faríamos pelo menos uma dose de radiodo, que é dar o iodo radioativo, o doente toma, fica 2 dias internado. A tireoglobulina, a gente considera marcador tumoral a partir dos 90 dias, porque até isso você tem todo o processo inflamatório, tem tireoglobulina, considera a tireoglobulina a primeira marcação dela após 90 dias, e a partir daí, de 6 em 6 meses, você controla a tireoglobulina. Se ela tem uma tireoglobulina algo elevada logo nessa primeira estimulação, que ele faz um hipotireoidismo, ou clínico para fazer o iodo radioativo, ou o mapeamento, ou mesmo através de uma droga chamada TSH recombinante, para elevar o TSH, essa droga faz com que você tenha ou o hipotireoidismo, um estímulo de TSH elevado, e esse TSH elevado, se tiver uma tireoglobulina acima de 2, já é altamente suspeito. Quando você tem isso, você acompanha o doente. Então, se subiu a tireoglobulina, esse é o doente. E tem um outro segredinho, que se também subir uma antitireoglobulina, também tem que ficar esperto, que pode ser uma recidiva, e você tem. Essa doente, como sendo esposa de médico, ela teve uma antitireoglobulina elevada, achei um linfonodo depois de 6 meses, fiz o esvaziamento central e recorrência e lateral. Depois de 2 anos, começou a subir de novo a antitireoglobulina, uma recidiva, pós 2 doses, 300 miliquirris de iodo, surgiu um coto próximo à laringe dela, na entrada do nervo, ressequei, e hoje ela tem uma antitireoglobulina em descenso. Era 1.500, hoje está em 300. Obrigado.